Parágrafo 96. Entre as questões estruturais que não se pode imaginar conseguir resolver a partir de cima e que exigem ser tratadas o mais rapidamente possível, conta-se a dos lugares, espaços, casas, cidades onde os pobres vivem e caminham. Bem o sabemos. Como são belas as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os que são diferentes, fazendo dessa integração um novo fator de progresso. Como são encantadoras as cidades que, já no seu projeto arquitetônico, estão cheias de espaços que unem, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Com efeito, a deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Parágrafo 97. Portanto, mesmo correndo o risco de parecer estúpidos, é tarefa de todos os membros do povo de Deus fazer ouvir, ainda que de maneiras diferentes, uma voz que desperta, denuncie e se expõe. As estruturas de injustiça devem ser reconhecidas e destruídas com a força do bem, através da mudança de mentalidades e também com a ajuda da ciência e da técnica, através do desenvolvimento de políticas eficazes na transformação da sociedade. É preciso recordar sempre que a proposta do Evangelho não é apenas de uma relação individual e íntima com o Senhor. Ela é mais ampla. É o reino de Deus. Trata-se de amar a Deus que reina no mundo. Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a experiência cristã devem provocar consequências sociais. Procuremos o seu reino. Parágrafo 98. Por fim, um documento que inicialmente não foi bem recebido por todos, oferece-nos uma reflexão sempre atual. É frequente dirigir aos defensores da ortodoxia a acusação de passividade, de indulgência, de cumplicidade culpáveis frente às situações intoleráveis de injustiça e de regimes políticos que mantêm essas situações. A conversão espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos, especialmente aos pastores e aos responsáveis. A preocupação pela pureza da fé não subsiste sem a preocupação de dar a resposta de um testemunho eficaz de serviço ao próximo, e em especial ao pobre, ao oprimido, através de uma vida teologal integral. Os pobres como sujeitos. Parágrafo 99. Um dom fundamental para o caminho da Igreja Universal é representado pelo discernimento da Conferência de Aparecida, na qual os bispos latino-americanos explicitaram que a opção preferencial pelos pobres por parte da Igreja está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com a sua pobreza. Documento: a missão é contextualizada na atual situação de um mundo globalizado, com seus novos e dramáticos desequilíbrios. E na mensagem final, os bispos escrevem: as agudas diferenças entre ricos e pobres nos convidam a trabalhar com maior empenho para ser discípulos que sabem partilhar a mesa da vida, a mesa de todos os filhos e filhas do Pai,
mesa aberta, inclusiva, na qual não falte ninguém. Por isso, reafirmamos nossa opção preferencial e evangélica pelos pobres. Parágrafo 100. Ao mesmo tempo, o documento, ao aprofundar um tema já presente nas conferências anteriores do Episcopado da América Latina, insiste na necessidade de considerar as comunidades marginalizadas como sujeitos capazes de criar cultura própria, mais do que como objetos da beneficência. Isso implica que tais comunidades têm o direito de viver o Evangelho, celebrar e comunicar a fé de acordo com os valores presentes nas suas culturas. A experiência da pobreza dá-lhes a capacidade de reconhecer aspectos da realidade que outros não conseguem ver, e por isso a sociedade precisa de as ouvir. O mesmo vale para a Igreja, que deve avaliar positivamente a maneira popular delas viverem a fé. Um bonito trecho do documento final de Aparecida ajuda-nos a refletir sobre esse ponto, a fim de encontrar a atitude correta. Só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. Dia a dia, os pobres se fazem sujeitos da evangelização e da promoção humana integral. Educam seus filhos na fé, vivem constante solidariedade entre parentes e vizinhos, procuram constantemente a Deus e dão a vida ao peregrinar da Igreja. À luz do Evangelho, reconhecemos sua imensa dignidade e seu valor sagrado aos olhos de Cristo, pobre como eles e excluído como eles. A partir dessa experiência cristã, compartilhamos com eles a defesa de seus direitos. Parágrafo 101. Tudo isso pressupõe a presença de um aspecto na opção pelos pobres que devemos recordar constantemente. Com efeito, a tal opção exige de nós uma atenção prestada ao outro. Essa atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa, e a partir dela desejo procurar efetivamente o seu bem. Isso implica apreciar o pobre na sua bondade própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência. Unicamente a partir dessa proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. Por essa razão, dirijo um sincero agradecimento a todos aqueles que escolheram viver entre os pobres, aqueles que não só vão visitá-los de vez em quando, mas que vivem entre eles e como eles. Essa é uma opção que deve encontrar lugar entre as formas mais elevadas da vida evangélica. Conteúdo. 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 Conteúdo.